Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e hoje nós vamos fazer um vídeo dos que eu gosto muito, daqueles que a gente aponta o dedo para os clubes brasileiros e europeus e não importa. E a gente fala, vocês são incompetentes, vocês não enxergam o futebol. Sabe por quê? Porque é o dia que a gente vai falar de jogadores que foram dispensados ou que saíram de graça de um clube e viraram ídolos em outro clube ou viraram multicampeões. A gente vai falar sobre isso. Que aqui a gente não passa pano pra ninguém não. Fez cagada, a gente mostra aqui, a gente escancara, tá bom? E o primeiro caso de hoje que a gente vai trazer é de William Arão. Gente, o William Arão, ele era do Sub-17 do São Paulo. E aí o Corinthians, acho que acaba o contrato dele, o Corinthians pega pra ele e começa a cuidar do garoto. Em 2012, ele é integrado ao time principal. Quem era o técnico? Tite Adenor Bach, né? E o William Arão começa a integrar o time principal do Corinthians. O Corinthians vai para o Mundial e o Arão fica de fora da lista dos jogadores que vão para o Mundial de Clubes contra o Chelsea. Então, se eu não me engano, não tem no currículo do William Arão lá campeão mundial, porque ele não estava no elenco que foi levado para o Mundial. Aí, no outro ano, o William Arão é emprestado para a Portuguesa. Naquele ano em que a Portuguesa cai para a Série B, no tapetão, né? Em 2014, o Corinthians empresta o Arão para a Chapecoense, onde ele não conseguiu jogar muito bem. E aí ele volta no meio do ano, e aí depois ele vai para o Atlético Goianiense, onde ele também não consegue jogar muito bem. E aí o Corinthians fala, quer saber? Garoto, pode ir embora. O William Arão vai embora do Corinthians e rumo ao Botafogo. Lá no Botafogo, o William Arão começa a jogar muito bem na Série B de 2015, ajudando o Botafogo a subir, né? E tinha uma cláusula lá, mas enfim, ele precisava renovar com o Botafogo, ele não quis e foi para o Flamengo, onde hoje ele é ídolo, será? Mas ele é campeão Libertadores e bi-brasileiro com o Flamengo, titular absoluto há 2 ou 3 anos no Flamengo, tá? Ou melhor, o William Arão, que foi dispensado pelo Corinthians, pode ir embora. Hoje é ídolo do time do Flamengo e garanto, se o Corinthians pudesse trazer o Arão, traria de volta. Mas lá atrás não deu valor no garoto. Vai lá, Timão. Outro caso aí que virou um pouquinho de piada. Mais uma má administração do Corinthians aí, né? Que é o quê? O Corinthians, que tinha o Claudinho no seu time sub-20, né? Ele vem para o Corinthians no time principal em 2016. O Corinthians empresta ele para o Bragantino em 2016. Ele joga mais ou menos. Em 2017, ele é trocado, né, com a Ponte Preta. O Corinthians não levou muita fé. Se eu não me engano, o Bragantino jogou a Série B ou a Série C em 2016. Acho que foi a Série C. Acho que foi a Série C em 2016 e o Claudinho não jogou muito bem. E aí, o Corinthians fala assim, ó, eu quero o Cleison da Ponte Preta. Então me dá o Cleison que eu te dou o Claudinho. Batata, o Corinthians deu o Claudinho para a Ponte Preta. Na Ponte Preta, o Claudinho não conseguiu jogar muito bem, não. E aí o Claudinho é emprestado para o Red Bull em 2018 e depois para o Oeste de Itápolis. Aí em 2019, de novo o Red Bull quis o Claudinho. Aí foi emprestado para o Red Bull em 2019. Depois o Red Bull o Red Bull comprou, ou sei lá como é que foi, o Bragantino. E aí ele foi para o Bragantino, né, que hoje é o Red Bull Bragantino em 2019. E lá o Red Bull Bragantino falou, esse moleque tem futuro. E comprou o jogador da Ponte Preta. Hoje o Claudinho vale 11 milhões de euros. Está na seleção olímpica, camisa 10 não, mas ele é o camisa 10 ali. Ele é o meio de campo, o grande meio de campo do Brasil. É o Claudinho, esperança do Brasil. Está sendo cogitado em grandes clubes da Europa. Deve ir para a Europa em breve. Mas o Corinthians trocou ele pelo Cleison. E aí, Timão? Valeu a pena? Outro cara aí que a gente precisa falar também, de jogadores desprezados, Rodrigo Tadei, né? Que é um jogador brasileiro, hoje ele tem 41 anos, né? E ele era da base do Palmeiras, então ele aparece no Palmeiras nos anos 2000, né? 99, 2000, e beleza. Ele começa a jogar no Palmeiras, mas
Na época da Parmalat tinha muitas estrelas ali e o Tadei não era muito valorizado não. Em 2002 o contrato dele se encerrava, né, no meio do ano, um pouquinho para frente. E segundo o Tadei, ninguém procurava ele, ninguém procurava, o contrato acabou, ninguém ligou falando: Tadei, obrigado, cara, nada. Simplesmente acabou o contrato e os caras falaram: vai embora. Tadei, junto com o seu empresário, conseguem uma vaguinha na Itália, né? Pelo Siena. E aí lá no Siena, o Tadei começa a jogar. Também não com muito brilho, né? Mas fez bons jogos, mas não virou ídolo não. E em 2005 ele vai para Roma, onde ele fica 10 anos jogando na Roma. Depois da Roma ele vai aposentar no Perugia, né, da Itália. Mas na Itália o Tadei era ídolo. Na Itália o Tadei era ídolo. Ele nunca quis jogar ele tem dupla nacionalidade. Ele poderia ter jogado pela seleção italiana, mas ele sempre deu a preferência para o Brasil, né? Então ele nunca jogou na seleção italiana, apesar do desejo dos italianos. Na Itália ele é realmente ídolo, ele é rei, né? Jogou muito bem, jogou na época do Francesco Totti e o De Rossi, jogaram muito bem na Roma. Não conquistaram grandes títulos, né? Não foi uma geração de títulos, mas foi uma geração muito boa da Roma. E o Tadei, desprezado no Brasil, hoje é ídolo na Itália. E foi de graça, ninguém ganhou um centavo para ele ir para a Itália. Um outro caso muito interessante: o Palmeiras em 2006 dispensa da sua base um jogador chamado Ilcinho, né? Ou, na verdade, o nome dele completo é... Como que é o nome dele completo? Cadê? Não tem o nome dele completo aqui? Não tem. Então, não tem problema. Mas é o Ilcinho, né? O Ilcinho, muito conhecido, principalmente pelo torcedor são paulino, ídolo do São Paulo, sim, porque ele é dispensado em 2006. Em 2006, o Palmeiras falou: pode ir embora, garoto, você não vai ser nada na vida. Ele vai para o São Paulo, vira lateral, substituto do Cicinho, que tinha ido para o Real Madrid. Ele é campeão brasileiro em 2006. E aí, em 2007, ele vai para o Shakhtar Donetsk, né? Lá no Shakhtar ele jogou alguns jogos, não foi brilhante também, não fez, nossa, ganhou grandes títulos, mas o Shakhtar tem um costume muito grande de ter jogadores brasileiros, né? Depois ele chega a voltar para o São Paulo em 2011 e tudo mais. Depois ele volta para o Shakhtar, vai para o Inter. Hoje ele joga nos Estados Unidos, né? Jogando nos Estados Unidos já faz um bom tempo, desde 2016. Ele já está com 35 anos, desde os 30 anos ele está nos Estados Unidos. Não tem interesse em voltar, ele fala que está muito bem lá nos Estados Unidos. Mas ele foi dispensado pelo Palmeiras, né? E logo naquele ano que ele foi dispensado, ele vira titular do São Paulo. Não é que ele vira titular assim, jogando mais ou menos, jogando muito. Era um dos principais jogadores do São Paulo na época, era o Ilcinho. Ele é campeão brasileiro, ídolo do São Paulo, e o Palmeiras dispensou ele. E o último caso de hoje que a gente vai falar é de Leonardo Silva, né? Leonardo Silva, jogador também que foi da base do América do Rio de Janeiro, foi pro Brasiliense, foi pro Bahia, e em 2005 ele chega no Palmeiras, né? E depois ele fica 2 anos, 2005, 2006, 2007, vai para o Juventude, enfim, ele foi picando em vários clubes, né? E aí ele chega ao Cruzeiro, né? Ele chega ao Cruzeiro em 2009. Ele fica 2009, 2010, 2 anos no Cruzeiro. O Cruzeiro até queria renovar o contrato com ele, mas na época ele fechou com o zagueiro Naldo, que estava na Ponte Preta. E aí ele tinha rompido os ligamentos do joelho. Então o Cruzeiro virou pro Leonardo Silva e falou: ó, não queremos mais negociar com você não, pode ir embora. Pode ir embora porque aqui não tem espaço para você. Você tá bichado, você tá machucadinho. Nós já temos outro zagueiro, já até contratamos outro zagueiro. O Leonardo Silva falou: tá bom. Em 2011 ele vai para o Atlético Mineiro. Lá no Atlético Mineiro ele fica 10 anos. De 2011 a 2020, quando ele se aposenta. Lá ele ganha Copa do Brasil e Libertadores. Tá bom pra você, Cruzeirão? Valeu a pena deixar o Leonardo Silva aí pro Atlético Mineiro? E vocês estão quase indo pra Série C, né? Acorda, Cruzeiro. Se você aí concorda com esses caras que foram embora de graça, comenta aqui embaixo, fale outros casos para que a gente possa pesquisar, curta, compartilhe esse vídeo, fale para os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, valeu!